Oi, primeiro colegial, tudo bem? Bom dia, bom retorno também às nossas aulas nesse período de pandemias. E sabe-se lá, não é? As vantagens e as desvantagens de um momento como esse. O certo é que nós precisamos reinventar e aqui estamos fazendo isso. Portanto, hoje nós vamos entrar na aula 19, os reinos bárbaros cristãos da apostila 2. Vamos lá. Então, o que foram esses reinos bárbaros cristãos que ocorrem na Europa Ocidental? Onde hoje é mais ou menos ali a França, não é? França, Alemanha, nesse espaço territorial aí, envolvendo também o norte da Itália e tudo. Esses reinos bárbaros cristãos, nós devemos chamar a atenção, foram diversos os povos que ocuparam aquela região, mas nenhum se destacou tanto quanto os francos. Por que os francos? Porque esses povos, os francos, que têm a sua origem lá nos Meroveus, com Clovis, ele vai ter o seu apogeu com Carlos Magno. Mas antes de nós chegarmos a Carlos Magno, o grande nome do Império Franco, né, o Império Carolíngio, ele teve a sacada de entender que a política tinha que se unir à religião, e aí no caso a religião católica. Essas duas instituições agregadas, elas teriam muito mais força para administrar o mundo europeu naquele período. Então, por isso que vale a pena a gente dar uma olhada nesse modelo que foi encontrado pelos francos para gerenciar o seu império, com o apoio da religião católica no período. Bem, como é que era, para começar, a relação entre eles? A relação, não havia um código escrito, não havia esse código que a gente conhece de leis escritas, né? Havia sim uma fidelidade entre o guerreiro e seu chefe. Então não havia mentiras, as palavras eram empenhadas e honradas, não é? Não podia faltar com a sua palavra, que isso era visto como um ato inglório, né? Então, a essa relação recíproca de fidelidade que deu sustentação à sociedade daquela época era chamada de comitatus, né? E através dessa fidelidade guerreiro para com seu chefe, eles amalgamavam aí a sociedade. O grande nome, que nem eu disse, não é? Foi aí o Carlos Magno. Por que o Carlos Magno ele acaba sendo o grande nome desse período? Porque Carlos Magno era um grande guerreiro, ele ia para a guerra também, ele ia para o campo de batalha também, não é? E quando ele conquistava as terras, ele percebeu que se ele doasse parte dos territórios conquistados para a igreja, ambos saíam fortalecidos. A igreja pegava as terras que ele conquistava e, em troca, a igreja o reconhecia também como um grande representante do clero aqui na terra, fortalecendo-se ambos nessas questões, expansão e ideologia, né? O mundo horizontal e o mundo vertical. Cada território que Carlos Magno foi expandindo, né? Ele expandiu pela onde hoje é a Itália, a França, a Alemanha, como eu havia dito anteriormente, ele mandava funcionários para aquelas regiões, os chamados dominici, né? Que esses funcionários depois, mais para frente, com a morte do Carlos Magno, vai dar origem aí à nobreza. Por exemplo, aqueles que recebiam mais terras eram os duques, depois tinha os viscondes, aqueles que ficavam em regiões de fronteiras, nas marcas fronteiriças, eram conhecidos como marqueses. Não é? Isso tudo vai dar origem a uma nobreza que será muito importante a gente entender, que irá depois controlar essas regiões quando fragmentar
o império de Carlos Magno, porque enquanto ele está vivo, a Europa está respirando a sua pujança, a sua grandiloquência, a sua grandeza e essa sua sapiência de unir-se ao mundo clerical, ao mundo da igreja. Carlos Magno não era não só um grande político, um grande guerreiro, um homem a seu tempo, de grande consciência, mas ele também era uma pessoa muito preocupada com a educação e a cultura. Então, por onde ele passava, ele trazia das áreas conquistadas, ele trazia os poetas, os matemáticos, os artistas para a sua corte, para tentar ensinar, explicar, a ler e a escrever. Então, esse sistema educacional foi a base de estudos gregos, a base de estudos latinos, que foi chamado aí o Renascimento Carolíngio. Curiosamente, né? Ele que tanto se empenhou na educação e na cultura e em promovê-la, Carlos Magno morreu velhinho, não é? Sem saber ler e escrever. Sem saber ler e escrever. Motivo, a sua mão era muito pesada, de tanto ele empunhar as espadas e estar nos campos de batalha, a sua mão era muito pesada e dizem que ele tinha muita dificuldade em elaborar um instrumento, como se fosse hoje referente ao nosso lápis, alguma coisa assim, que ele não tinha essa habilidade, mas deixou um grande legado. O que acontece? Depois vem a sua morte. Com sua morte, ele acaba dividindo o seu território, o seu imenso território, em seus herdeiros. Mas os herdeiros, obviamente, não terá a grandeza, não é, que Carlos Magno teve. E aí, quem que vai se apoderar dessas terras de Carlos Magno, uma vez que seus herdeiros não tiveram essa grandeza, né, que Carlos Magno teve? Ora, quem teve essa possibilidade foi a igreja. A igreja, que era uma instituição que estava já formada na alta Idade Média, com o apoio de Carlos Magno e do Papa, ela deslanchou. Ela tomou toda a força necessária e se formou a grande e única instituição organizada da Idade Média. A partir daí, é importante a gente observar que houve uma descentralização, não é? Aqueles nobres acabaram ficando nas determinadas regiões e construíram seus castelos, e teve um fenômeno chamado castelania. Castelania, onde as populações começaram a viver ao redor dos castelos, e outras ações onde derivar a partir daí, identificando e classificando a Idade Média com essas características. Essa nossa aula, ela trabalha basicamente com essa presença do Carlos Magno e da Igreja Católica. Aqui, na resolução dos exercícios, que está aqui na página 327, quando traz um texto aqui do Hilário Franco Júnior, um belíssimo historiador, e traz duas proposições: qual é a importância da Igreja Católica na administração dos reinos e dos impérios? Ora, vou dar uma dica aqui para você responder esse exercício. Qual que é essa? Ora, ela era organizada em grande parte da Europa. Ela representava a cristandade na Terra, que era o condutor dos homens. Então, você pode elaborar a sua resposta a partir dessas informações. E na B, onde fala de que maneira o poder régio contribuiu para a expansão da fé cristã? Ora, o poder do rei estava em combater aqueles que iam contra a igreja, os hereges. Então, ele combatia as heresias com as tropas do rei, e ao mesmo tempo que ele fazia esse combate à heresia, ele ia convertendo os povos. E aí a igreja mais os reis, juntos, eles se vinculavam e se fortaleciam na fé cristã. Pode colocar também isso ou servir de subsídio para a resposta da sua B. Falou? A gente se vê na próxima aula, ok? Até lá. Um grande abraço a todos vocês. Tchau.